vontade, Pai. É assim que nós oramos e pedimos, no nome de Jesus. Amém. Queridos em Cristo Jesus, hoje é noite de festa, porque a mesa do Senhor está posta. E sempre que somos atraídos à mesa do Senhor, nós somos atraídos à celebração. É por isso que quando a igreja se reúne nessa intenção, é noite de festa. Não é? E aqui na Graça ainda tem um detalhe. Eu vinha conversando com a Elda no carro, que eu conheço poucas igrejas, e são poucas mesmo, que fazem isso, que celebram a ceia de manhã e de noite. Na maioria das igrejas se celebra de manhã ou de noite, né? Se você for aqui em Aracaju, nessas igrejas aí, elas vão estar celebrando ou num horário ou no outro. Aqui nós temos o costume, não está errado, né? Questão só de costume mesmo, de celebrar nos dois momentos. É bom, talvez porque a alegria da celebração seja tanta que em um horário só não dá, né? Então a gente precisa duplicar essa celebração para poder caber todo esse momento. Nessa noite eu quero convidá-los para embarcar nesse negócio, embarcar nisso aqui. Essa é uma tradição cristã tão antiga e tão marcante, tão forte na nossa história, quanto o nosso próprio cristianismo. Começou com Jesus. Os discípulos, na primeira geração de cristãos, ali no livro de Atos, deram muita ênfase nisso aqui. E ao longo da história, pouca coisa nos marcou tanto, enquanto cristãos, quanto celebrar a mesa do Senhor. Isso nos identifica. Nós comemos do pão, nós bebemos do cálice. Claro, ao longo da história, isso, com o perdão do trocadilho, teve tantas variantes variáveis, que é difícil a gente listar tudo. Mas, no resumo, é isso aqui. É o pão e o vinho. Isso está narrado nos 4 evangelhos. Cada um contou esse episódio à sua maneira. E além dos 4 evangelhos, o apóstolo Paulo também contou na sua carta aos Coríntios. De modo que a gente tem como ter uma visão bem real, bem completa daquela noite. E é isso que eu quero convidar vocês. Vamos entrar naquela noite. De alguma maneira, eu quero que você se imagine aí, e a nossa imaginação é dom de Deus, use ela nessa noite, para você estar naquela celebração com Jesus Cristo. A coisa começa lá atrás. A celebração que Jesus fez com os discípulos era a repetição da celebração da Páscoa, que está lá instituído na saída do povo de Israel do Egito. Se você quiser ler capítulo 12 do livro de Êxodo. E ao longo da história, os filhos de Israel foram repetindo essa celebração ano após ano. Jesus ia celebrar com os seus discípulos. A celebração da Páscoa era uma celebração familiar. Jesus reúne com os seus discípulos porque ali era a sua família. Esse era o conceito. Eles são reunidos ali. E os discípulos perguntam a Jesus: vá se colocando aí, porque você está no meio desse grupo. É o desafio, você está no meio desse grupo, viu, Felipe? Está lá no meio do grupo. Os discípulos chegam para Jesus e perguntam: onde vamos celebrar a Páscoa? Porque por ser uma cerimônia familiar, cada família tem sua casa. Celebra onde? Em casa. Jesus vivia itinerante, não tinha uma casa. Então ele precisava de um lugar para reunir a sua família, que eram seus discípulos, a sua caravana, e celebrar. Aí Jesus disse o seguinte: entra na cidade, em Jerusalém, e lá vocês vão encontrar um homem que vai dar uma referência para vocês. E ele vai lhe mostrar
texto na tradição diz um cenáculo. Mas é daquelas palavras, a Bíblia está cheia de palavras em português que a gente não usa e às vezes não sabe o que significa, acha tão bonito, né? Além de negócio de crente, onde você já viu essa palavra, cenáculo? Hein? Já viu ali em outro lugar? É porque quando João Ferreira traduziu a Bíblia, eles usavam essas palavras, hoje em dia não usa mais, então vamos botar no nosso português. Você sabe o que é o quartinho do puxadinho do fundo? Sabe? Isso é um cenáculo. Tem a casa principal, a construção principal, e no fundo tem um quartinho, onde você guarda as tralhas lá atrás. Toda casa não tem isso. Quem mora em apartamento não sabe essas coisas não, só quem mora em casa, né? Toda casa tem um negocinho, um quartinho lá do fundo, onde você guarda as suas coisas lá, né? Aquelas ferramentas, aquelas coisas, tá lá. Só que o texto diz que era um cenáculo, um quartinho amplo, grande, não era só um quartinho, era um depósito grande. Jesus disse, ajeita lá, arruma lá, que nós vamos celebrar. E Jesus vai com seus discípulos. Eu estive procurando um detalhe específico, o texto, nenhum texto diz. Então eu vou me dar o direito, já que a gente está imaginando, vamos nessa. Eu acredito que não era só Jesus e os 12, eu acho que tinha outras pessoas lá também. Porque Jesus sempre andava acompanhado de muita gente, inclusive de algumas mulheres. Então, as mulheres também estão participando dessa hora. Você está lá. Alguns são mais ousados, vão sentar bem juntinho de Jesus. E o texto diz que nessa hora, João, o mais novinho da turma, inclusive, encostou a cabeça no colo de Jesus. Outros vão sentar mais distante, vão ficar lá mais, mas está na sala. Está lá, está ouvindo o que está acontecendo, está vendo o que está acontecendo, e você está lá no meio. Já era noite, porque a celebração da Páscoa sempre começava após o pôr do sol. Então, quando Jesus celebra esse momento com os seus discípulos, já era noite. Lá não tinha luz elétrica. E esse detalhe é importante para você se sentir no ambiente, né? E nem era a vela assim, que é automática. Eu estava ali prestando atenção. Se você tiver paciência, você vai ver que os movimentos se repetem, né? Mas uma vela de verdade, os movimentos não se repetem. O candeeiro, quem já viveu precisou de candeeiro, sabe como é, né? É aquela luz que salpica, que faz sombras estranhas na parede. E nunca é um brilho completo. Por mais que você bote candeeiro, ele sempre se mexe. Esse é o ambiente da sala, onde você está lá. Nem que seja só lá num cantinho, mas você está lá para ver o que vai acontecer nessa noite. Se sentiu lá dentro? Se imaginou? O candeeiro aceso, quartinho no fundo, não tinham cadeiras, porque não era costume da época, literalmente reclinados ao chão, uma mesa baixa, a essa altura forrada de alimentos, porque eles comiam. A gente aprendeu a comer, foi com eles, viu? Crente comeu, bênção, Jesus. Era assim que estava. Mas era uma noite apreensiva. Depois de 3 anos caminhando com Jesus, eles estavam vivendo a última semana e eles sabiam que alguma coisa muito séria estava para acontecer. Jesus, uma semana antes, tinha entrado triunfalmente em Jerusalém com os pobres e corridos da cidade, aclamando ele como o novo rei. E isso era perigoso, porque os líderes estavam de olho nele. Nesse meio do caminho, Jesus entra no templo, dá uma surra nos vendedores. Tudo conspirava para que aquela noite, era uma noite de quinta-feira, eles sabiam que alguma coisa ia acontecer. E estava todo mundo com a tensão no ar. Quando você assiste aquela série, falta a última cena, sabe como é?
É o que está acontecendo. E entram todos na sala, todos calados, mas tem um grupinho lá no canto cochichando. Lucas disse que tinha 2 ou 3 querendo saber que quando Jesus assumisse o trono, qual era o carro que eles teriam, quem ia ser maior no reino de Deus. Era esse ambiente. Ninguém fala alto, mas todo mundo cochicha alguma coisa. Foi assim que Jesus celebrou. Abra sua Bíblia aí. Entre os tantos textos, Evangelho de João, capítulo 13. E deixa a sua Bíblia aberta aí, eu vou ler só o comecinho, mas depois a gente vai passear no texto, porque hoje a gente está no quartinho do fundo com Jesus. Está todo mundo lá. Uns mais perto, outros mais longe, mas está na sala. O texto vai dizer assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar desse mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, ele os amou até o fim. Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, que viera de Deus e de Deus voltara, levantou-se da ceia, tirou o manto, tomando a toalha, cingiu-se. Vamos parar aqui. Era noite de Páscoa. E eles estavam comendo. E todo mundo esperando para ver. E João, que além de ser narrador da história, o evangelho de João, diferente dos outros evangelhos, João é mais comentarista, né? Quem gosta de ouvir jogo de futebol sabe que tem um narrador e o comentarista. Os outros 3 evangelhos são narradores. João é o comentarista da história. Ele sempre dá a opinião dele, né? Que está certo, não está errado, pelo contrário, ele foi inspirado pelo Espírito Santo para fazer os comentários e nos ajudar a entender a cena. João está ali e disse: olhe, o que eu senti, o que eu pressenti nessa cena, que nós estamos aqui, é que Jesus, sabendo que chegou a hora, Jesus sabia de todas as coisas, ele amou os seus e amou até o fim. Então a primeira coisa que a gente vai ver nessa noite é que a celebração da ceia do Senhor, a celebração da mesa, é uma celebração de um amor que vai até as últimas consequências. Veja, quando ele diz aqui amou até o fim, não é até eu terminar a história, porque às vezes a gente pensa no fim, é que vai contando e acabou. Não, o que João está dizendo é que havia um comprometimento de amor que levou Jesus às últimas consequências. O que tiver de acontecer, vai acontecer. Porque o que estava para acontecer, e se a gente está pensando na noite da quinta para sexta, a gente vai ter certeza, hoje a gente sabe da história, lá naquela sala, naquela hora, só Jesus sabia disso. Em menos de 24 horas, na noite seguinte, Jesus estaria num túmulo. Porque na noite da sexta para o sábado, o corpo de Jesus passou no túmulo. Ele só ia ressuscitar no domingo. Então, naquelas próximas 24 horas, Jesus ia para o Getsemane, ia ser preso, julgado, apanhar, carregar a cruz, ia para o madeiro no Calvário, ia ser morto, o seu corpo ia ser retirado e colocado numa pedra fria. E Jesus, pela colocação de João, Jesus disse que isso era a prova de um amor que levou Jesus às últimas consequências. Então, quando celebramos a ceia do Senhor, nós celebramos um amor que não tem como ser avaliado por nós. Um amor que levou Jesus a entregar-se a si mesmo.
E Jesus vai dizer: olhe, ninguém tira a minha vida, mas eu mesmo a dou. Que é uma coisa que a gente sempre coloca, que Jesus tem o controle de tudo. E ele decidiu morrer na cruz. A culpa não foi de Judas, foi porque ele era pecador como eu. A culpa não foi dos romanos, a culpa não foi dos judeus, a culpa foi de todo mundo, porque o nosso pecado levou Jesus à cruz. Mas foi uma decisão voluntária do próprio Cristo. Ele quis passar por aquilo tudo. A gente não tem como avaliar o tamanho desse amor. Um amor que nos atrai, que nos agrega para Ele. Nessa mesma semana, 1 ou 2 dias antes, final da tarde, Jesus está olhando para Jerusalém. E é a segunda vez que Jesus chora. Primeira vez foi quando Lázaro morreu. Todo mundo conhece essa história. Essa é a segunda vez. 1 ou 2 dias antes de comer a Páscoa. Que Lucas vai dizer que Jesus desejou ardentemente comer essa Páscoa com os seus discípulos. Você imagina alguma coisa que ardia dentro do coração de Deus? Deus queria comer com a gente. Deus queria celebrar. Aquela experiência do quartinho lá do fundo era alguma coisa que mexia Jesus por dentro. Ele queria fazer aquilo. E nos convidou para estar com Ele. Ele gosta da nossa companhia. Sim, mas a história de Jerusalém, ele olha para Jerusalém e chora. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam aqueles que a ti foram enviados. Quantas vezes eu te quis abraçar, agregar, como uma galinha faz com seus pintinhos. E você não quis. E Jesus chorou. Porque Jesus queria. Ele tinha vontade. Então quando você comer desse pão, quando você beber deste cálice, você vai celebrar alguma coisa que era da vontade de Deus. Estar junto, entregar-se. E não tem como você pagar. Você vai celebrar nessa noite e vai glorificar a Deus. Senhor, eu te louvo porque nada que eu faça vai pagar isso aqui. Nada que eu venha fazer, porque Ele me buscou, Ele me atraiu, Ele me trouxe. Ele deixou estar na sala com Ele. Ele deixou compartilhar a mesa com Ele. E nesse sentido, todos são atraídos, convidados à mesa do Senhor. Você está na sala? Você foi convidado. Quando você comer do pão, quando você beber do cálice, glorifique a Deus, porque você foi convidado para a sala. Porque Deus quis, em Cristo Jesus, que você participasse desse momento. Não, ninguém ali merecia nada. Fala sério, um bando de gente ruim, que não valia nada, era aquele povo ali. Mas foram convidados à mesa e estavam lá, uns mais perto, outros mais distantes, mas todos na mesma sala. E Jesus estava ali. Ele levou o seu amor às últimas consequências. E olha que pouco depois, quando ele sai dali, ele vai ao Getsemane e ainda diz: olha, Senhor, olha, Pai, tá pesado, né? Se der para passar esse negócio, vamos negociar aqui. Mas faz a tua vontade, melhor do que a minha. Jesus estava disposto a ir às últimas consequências. E assim ele foi. Mas o texto continua dizendo, verso 4, levantou-se da ceia. Ainda está aberta a Bíblia aí? Olha aí para o texto. Levantou-se da ceia, tirou o manto, tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha que havia cingido. A roupa de um judeu na época, você já deve ter visto filme, essas coisas por aí, né? As peças de teatro que faz na igreja, não tem aqueles roupão bonito, né? Basicamente era o seguinte:
Era uma espécie de camisolão que eles usavam. Não tinha roupa de baixo, negócio de cueca, calcinha, essas coisas, eles não usavam. Então era só o camisolão, né? Que era a roupa interna, que não se mostrava para todo mundo também, porque igual, né? Todo mundo sabe que todo mundo usa roupa interna, mas você não mostra para ninguém, né? Assim, era o camisolão de dentro. Todo mundo sabia que todo mundo usava, mas ficava por debaixo de um outro manto. Então, no dia a dia, tinha um manto interno e uma outra roupa por cima. Essa outra roupa, aí sim, era variada. Por quê? Tinha de ficar em casa, tinha de sair, né, assim? Dependendo da condição do cidadão, tinha umas mais chiques, umas, né? E por cima dessa tinha a túnica, que só se usava na rua. A túnica ninguém usava em casa. Era roupa de sair, né? Em cima da roupa de baixo, aquela ali, podia usar em casa, podia andar na rua. Às vezes a mesma era para dentro e para fora, dependendo do contexto, da circunstância e necessidade. Mas a túnica só usava na rua. João vai dizer que ele tirou essa túnica da rua, porque até aí ninguém estranhou, porque entrando no ambiente interno, você tira a capa e deixa lá. Mas o texto diz que Jesus tirou também a roupa de cima, ficou só com a de baixo, roupa de escravo. Humilhação e vergonha completa. Veja que ele está disposto a ir às últimas consequências, inclusive de passar vergonha no meio da gente. Você está lá na sala, lembra que você foi convidado na sala, e você está de cá olhando. O que é que ele vai fazer? Vai tirar a roupa mesmo? Rapaz, peraí, se o ambiente já era tenso, se tinha gente cochichando, nessa hora todo mundo cala a boca. Peraí, que negócio é esse? O texto diz que ele tirou a roupa, amarrou na cintura uma corda, não é isso? Pegou uma bacia, botou água com uma toalha pendurada e começou a lavar os pés dos discípulos. Você está lá na sala comigo também? Está olhando Jesus lavando os pés? Deixa eu abrir um parêntese aqui. Quando eu comentei isso em casa, a Elda me deu a sugestão de eu fazer o teatro disso aqui. Mas eu fiquei com medo da logística e não atendi a sugestão dela. Vou ficar devendo, certo? Esse teatro. Quem sabe um dia vocês, que são bons de criatividade, fazem esse teatro. É legal. Vamos voltar lá para a cena. E Jesus começa de um por um a lavar os pés. Sala escura, à noite, o candeeiro aceso, você só vê a sombra, a penumbra mais ou menos, mas você sabe quem está ali. E vai lavando os pés de um por um. E eu fico imaginando, os discípulos sabiam, e mais do que os discípulos, Jesus sabia também. Jesus vai e encosta em Tomé, porque ele lavou o pé de todo mundo ali, né? Jesus sabia, rapaz, você vai duvidar, né? Eu vou lavar seu pé assim mesmo. Passou em Filipe. Filipe era um cara extremamente preconceituoso, que quando Jesus encontrou ele, Jesus disse, olha, eu vi você sentado lá debaixo da figueira. E você estava pensando, sabe o quê? Você pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Caba preconceituoso. E Jesus está lavando os pés dele. Aí você tem lugar nessa casa, nessa mesa. E Jesus está lavando o pé de um por um. E está olhando, olha, você não merece não, que eu conheço sua história. Mas eu vou lavar o seu pé porque você é convidado para estar na mesa. E ele vai lavando de um por um e vai enxugando com a toalha. E o povo tudo com os olhos arregalados. Epa, que negócio esquisito é esse? Até que Pedro sempre foi aquele estabanado. Eu gosto de Pedro porque é disso. Ele é o cara que... E
e eu repito isso sempre, é aquele que primeiro age e depois pensa, né? Você conhece gente assim, que é o cara que dá na telha, pá, vai e faz. Depois, peraí. Agora já fez. Era Pedrão. Pedrão era assim, né? Tem uns aqui que são assim, não é não, Felipe? Não tem uns aqui que são assim? Que você olha assim, rapaz, você pensou no que você fez? Não, agora eu já fiz. Agora vamos ajeitar o que você fez, né? Tem uns que é assim. Era Pedro. Pedro, quando viu Jesus lavando os pés dos discípulos, Pedro ficou de cá. Quando chegou a vez dele, Pedro, não, para lá, para. Meus pés não. Isso é atitude de escravo, você é um mestre. Isso é uma vergonha, Jesus, isso é humilhante, faz isso não. Na cabeça de Pedro, ele entendeu, na verdade ele entendia que ele sabia qual era o seu próprio lugar e qual era o lugar de Jesus naquela celebração. Eu sei como as coisas devem ser. Eu entendo desse negócio, vai por mim, Jesus. Larga esse negócio, tá lavando o pé, que isso não dá futuro, Jesus. Aqui a coisa é diferente. Jesus disse, espera aí, Pedro, deixa eu te explicar um negócio. Se você não deixar eu lavar seu pé, seu lugar não é na mesa comigo. Você não tem parte nisso aqui. Você não entende ainda não, Pedro. Mas vai por mim, deixa levar. Aí Pedrão, bom, se é para ter parte nessa mesa, então lava logo a cabeça, lava a mão, lava tudo. Calma, rapaz. Você já foi lavado. E quem já tomou banho, só precisa agora lavar os pés. O que Jesus está dizendo a Pedro é o seguinte, isso vale para você que está ali assistindo a cena. Você já foi lavado. Cristo já purificou o seu pecado. Você já é nova criatura. Você já foi alcançado pela graça. Não há mais necessidade de uma outra experiência de conversão. Você já passou por isso. Você agora já é parte dos convidados da mesa do Senhor. Celebre isso. Na mesa do Senhor eu celebro a certeza de que eu já fui alcançado pela graça. De que meu nome já está escrito no livro da vida do Cordeiro. Não interessa o que aconteceu antes ou o que vai acontecer depois, mas nesse processo, e a palavra processo é importante, nesse processo, o pé ficou sujo. Mesmo tendo sido lavado, mesmo participando, não tinha calçamento nas estradas da época não, era no poeirão. Então para você entrar na casa, não era só tirar o sapato, não, tinha que lavar o pé. O que Jesus está demonstrando é que na caminhada, no chão da vida, você suja o pé. Faz parte. Mas mesmo sujando o pé, sabe quem é que lava o seu pé? É o próprio Jesus. Ele completa o processo. Ele não faz pela metade. E quando comemos o pão, quando bebemos o cálice, nós celebramos que já fomos salvos em Cristo. E ainda que vivamos no chão da vida, com poeira ou com o que tenha de acontecer, Ele vai completar a obra. Ele vai completar. E você está sentado cá na sala olhando e dizendo, é verdade, né? Cada um sabe da sua história. Cada um sabe onde botou o seu pé. Cada um sabe onde tem sua sujeira. Celebre nessa noite que Jesus está te lavando. E vamos falar sério, um pé lavado por Jesus, diga um pé bem lavado. Ele não faz negócio mal feito não, sabe, entre o dedinho e o cá, ele lava ali por dentro e ajeita, né? Não tem podólogo que faz melhor. Ô glória. Ele está lavando os seus pés. Ele está terminando o que ele começou. Porque ele faz a obra completa.
Quando você pegar o pão, quando você pegar o cálice, glorifique a Deus, porque Ele está completando a obra. Paulo vai dizer: aquele que começou a boa obra há de concluí-la até o dia final. Glorifique a Deus, igreja, diante da mesa. A obra não está completa ainda. Não está, mas Ele está completando. Tem sujeira? Ainda tem. Tem. Você faz besteira? Faz. Todo mundo faz. Mas Ele está completando a obra. O texto prossegue. Jesus termina de lavar os pés dos discípulos, bota de novo a roupa, senta. E você lá, se for como eu, tá com os olhos arregalados. E agora? Alguma coisa Ele vai ter que dizer, Ele vai ter que explicar. O que Jesus diz é o seguinte: olha, vocês me chamam de Senhor e Mestre. Isso é Jesus dizendo. E eu sou sim, Senhor e Mestre. E eu fiz para dar exemplo. Porque eu quero que a partir de hoje vocês façam isso entre vocês. É uma lição de reciprocidade. Diante da mesa do Senhor, todos servem e todos são servidos. Na igreja de Cristo não existe só servir, existe também ser servido. Você cuida de alguém ao tempo que alguém cuida de você. Isso é celebração cristã, que nós somos todos iguais diante da mesa do Senhor. Às vezes as pessoas pensam que a vida cristã é uma vida dura de serviço. Você tem que trabalhar, você tem que servir, você tem que estar disposto. Sim, mas na comunidade que está diante da mesa, lá na sala, no quartinho do fundo, ali todo mundo é igual. Enquanto você serve alguém, alguém serve você. E tem que funcionar assim. Ninguém está aqui só para servir, ninguém está aqui só para trabalhar, ninguém está aqui só para dar, mas também para receber. Enquanto um lava o pé, o outro tem o seu pé lavado. Isso é reciprocidade. E o texto vai dizer muito claro: olha, Jesus diz: eu fiz isso para que vocês façam uns com os outros. Celebramos a ceia do Senhor como quem celebra a reciprocidade. Aqui todo mundo serve e aqui todo mundo é servido. Uma igreja saudável é uma igreja onde isso acontece, onde você trabalha para alguém e alguém trabalha para você. Sempre será assim. Pouco tempo depois, Jesus morreu, ressuscitou. 40 dias depois, Ele sobe ao céu e começa a caminhada da igreja primitiva. Capítulo 1 de Atos, vocês vão ser minhas testemunhas e tal. Quando chega o capítulo 2, vem Pentecostes, desce, tem aquelas manifestações todas. Mas quando o final do capítulo, depois do capítulo 4 vai repetir uma cena parecida. Vamos pegar o capítulo 2 como exemplo. Diz que o que assombrou aquela primeira geração de cristãos é que eles tinham tudo em comum. E entre eles, ninguém era maior que ninguém. Porque eles entenderam a lição da ceia. Eles entenderam a lição do pão repartido. Nessa comunidade tem que funcionar assim. Todos servem todos. Não é um que serve um. Todos servem todos. E todos são servidos por todos. Enquanto você serve alguém, alguém está lhe servindo. E tem que ser assim. E se isso não está acontecendo, é porque a igreja está com um problema. Isso é um problema comunitário que precisa ser resolvido.
Porque na igreja de Cristo, que celebra a mesa comum, a mesa de Cristo, todos servem e são servidos. Então, quando você comer desse pão, quando você celebrar no vinho, glorifique a Deus pela comunidade onde você está inserido. Porque é uma comunidade em que você serve. Às vezes é complicado ser servido. As pessoas ficam constrangidas de alguém fazer para você de graça. Mas é o exemplo de Cristo. Paulo escrevendo aos Coríntios vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. Constranger é deixar sem graça. Às vezes o irmão lhe abençoa com alguma coisa e você fica todo sem graça de receber. E você vai glorificar a Deus, porque alguém lhe serviu. Alguém cuidou de você. Quando você come do pão, quando você bebe do cálice, você está glorificando a Deus, porque você está no meio de uma comunidade, lá na sala, e ali todo mundo serve todo mundo. Ali você é responsável por todos, e todos são responsáveis por você. Queridos, essa lição, volto lá para o começo, foi tão forte na igreja. 2000 anos depois, ainda comemos do pão e ainda bebemos do cálice. Tem noção da força de um evento como esse? Aquele da sala do fundo onde você estava. Isso marcou tanto que 2000 anos depois, sabe quantas gerações passaram? Qual é a distância geográfica daquela sala em Jerusalém e nós aqui em Aracaju? E ainda comemos do pão, porque os ecos daquela experiência que você foi convidado para estar presente hoje ainda estão aqui. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Eu quero que você glorifique a Deus agora. Porque o amor de Cristo o levou às últimas consequências. Isso foi humilhante, foi vergonhoso, mas Ele fez isso por você. Glorifique a Deus agora por um amor que vai até as últimas consequências, que vai até o fim. Glorifique a Deus agora, porque você não merecia estar naquela sala, mas o amor de Cristo o atraiu. Glorifique a Deus porque você pôde assistir Cristo lavando os pés. Glorifique a Deus porque você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Porque ainda que o seu pé esteja sujo, Ele está completando a boa obra que já começou. Glorifique a Deus porque a obra não está completa, mas está em processo. Como você está na sala com Cristo, fique muito à vontade. Como eu disse, tem uns que estão perto, os que sentam mais longe. Eu quero que você glorifique a Deus agora, do jeito que você quiser. Glorifique a Deus agora. Se quiser deixar as lágrimas rolarem, pode deixar. É o seu coração na presença do amado, que está na sala com você, que lhe convidou para participar. Glorifique a Deus, porque Ele está completando a boa obra, porque Ele está no processo, e Ele está lavando o seu pé. Devagarinho. Ele está completando. Isso, pode levantar as mãos. Se quiser ficar em pé, fique. Se quiser se prostrar, fique à vontade. Mas eu quero que você glorifique a Deus nessa hora, porque o seu pé está sendo lavado. Você está na sala com Ele, e um a um Ele está lavando. Se não chegou a sua vez ainda, vai chegar. Ele não esquece de ninguém. Ninguém vai ficar de fora. Tenha quantas
pessoas tenha na sala, homens e mulheres, todos eles, um a um, Ele está lavando. E eu tenho certeza que nessa noite, você na sala sentiu até uma coceira, um formigamento aí no calcanhar. É Jesus lavando o seu pé. Isso que você está sentindo agora é Jesus lavando o seu pé. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Isso, igreja. Mas ele também vai glorificar a Deus pela comunidade, porque aqui todos servem a todos. Você não está esquecido nem abandonado. Ele colocou uma comunidade para cuidar de você. Diga aleluia, pode dizer. Porque aqui tem gente que está ocupado, prestando atenção em você. Você não está esquecido não. Tem alguém que cuida de você nessa noite. É para isso que Deus lhe colocou no meio da comunidade, para você experimentar de ser cuidado, de ser abraçado, de dizer: vem filho, eu vou cuidar. Você não está esquecido não. Você não ficou para trás. Aqui na sala